Bom dia, sejam muito bem-vindos à leitura de Provérbios. Estamos no capítulo 24 e vamos lá. Não inveja os maus, nem deseja a companhia deles, pois o coração deles trama violência. Os seus lábios falam de coisas ruins. Cara, não deseja a companhia dos maus. Olha o que diz em Salmos 26:5. Odeie a companhia dos malfeitores e me recuso a andar com pessoas más. Provérbios 1:10. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não se deixe levar por eles. Como é que a gente identifica pessoas más? A gente sabe, né? A gente sabe. Sabe aquele sexto sentido, aquela voz que fica no cantinho da sua mente? Não mexe com isso. Não vai não sai com essa pessoa. Não conversa com esse cara. Mantém distância. Então, eu costumo falar que essa voz é uma conexão direta que a gente tem com Deus. Mexe com isso não. Escutou essa voz do teu inconsciente, vaza, que é problema. Comigo sempre deu problema. 3. Pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Pelo conhecimento seus aposentos ficam cheios de todo tipo de tesouros preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e com o conhecimento o homem aumenta a sua força. O homem sábio é forte, e com o conhecimento o homem aumenta a sua força. Tem conhecimento. Cara, todo capítulo de Provérbio ele fala sobre conhecimento, sabedoria, entendimento, disciplina. O que você está esperando? O que falta você entender que isso aqui é a fonte da vida? Isso aqui é a fonte da vida. Quando você adquire realmente a sabedoria, você vai ficar muito mais forte. É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros a vitória. Isso aqui, já falamos sobre isso aqui, né? Orientação perita. Você ter mentores, ter pessoas que já passaram por situações, que entendem de coisas que você não entende, que tem experiências, horas de voo. Essas pessoas são pessoas que você precisa ter perto. Pessoas que você precisa ter perto, porque é daí que vem bons conselhos, bons conselheiros, a vitória. Tem sempre alguém que sabe ou entende alguma coisa, e às vezes a gente não quer saber desse tipo de gente, porque geralmente o insensato, o tolo, acha essa pessoa chata. O cara vai lá, eu vou falar alguma coisa, ele vai me dar lição de moral, ele vai falar alguma coisa que eu não quero escutar, e a gente não quer dar ouvido para isso. É natural quando você não tem o entendimento de colocar o teu coração sempre na sabedoria e no conhecimento. Coloca essas pessoas perto de você. Você vai conseguir isso fazer talvez hoje, esse ano? Talvez não, mas se você ficar com isso na cabeça de que eu preciso me conectar com gente que tem sabedoria, uma hora vai vir esse vai trazer mais dois, e dali você vai criando um ecossistema. 7. A verdadeira sabedoria é inalcançável para o tolo. Ele não tem nada a dizer no portão da cidade. Cara, a sabedoria, o tolo, ele não está olhando para a sabedoria. Ele não vai alcançar a verdadeira sabedoria. Ele pode ser até esperto, né? Um espertão, mas a sabedoria ele não vai conseguir. Olha que diz Provérbios 14:6. O zombador procura sabedoria e não acha nenhuma, mas o conhecimento vem facilmente para quem tem entendimento. 1 Coríntios 2:14. Mas o homem físico não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são tolices, e ele não pode conhecê-las, porque elas são examinadas espiritualmente. Quem trama o mal será chamado de mestre em intrigas. Trama tolas são pecados, e as pessoas detestam o zombador. Se você fica desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Livre os que estão sendo levados para a morte. Salve os que estão cambaleando para a matança. Se você disser, mas não sabíamos de nada, será que aquele que examina os corações não discernirá isso? Sim, aquele que observa, você saberá, e retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Aqui está falando muito de coração, né? Tem gente que pensa o seguinte, foi uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa.
Quando eu ver que o negócio vai ferver, eu vou pedir perdão para Deus, ele me perdoa, porque ele é misericordioso e tá tudo bem, eu tô salvo. Enquanto isso, eu vou tocar minha vida, do jeito que eu acho que eu devo fazer. E lá eu começo, né? Mas ninguém sabe quando o fim vai chegar, nem mesmo Jesus sabe, somente o Pai. Você não vai ser o espertão, você não vai conseguir enganar todo mundo. É exatamente isso aqui que vai acontecer. Ele examina o coração e ele vai entender o que aconteceu. Poxa vida, eu estou aqui num processo de mudança, eu estou evoluindo, estou aprendendo, estou fazendo as coisas que eu preciso fazer, estou honrando a minha família, prosperando e tudo mais, mas aí eu pequei. Eu fui lá e pequei, vou morrer? Não. Deus vai olhar o seu coração. O que estava passando no seu coração? É realmente um pecado? É um pecado. Mas é um pecado que dá para perdoar? É isso que ele vai examinar. E geralmente é muito mais fácil você entrar numa situação dessa, que você vai se corromper quando você está acompanhando quem é mal. O cara que está procurando o zombador, que nós chamamos aqui, né? Você tem amizade com esse tipo de gente, é mais fácil você cair numa situação onde você vai ter dificuldade em sair dela. Então, cuidado com o ecossistema, cuidado com as pessoas que estão à sua volta. 13. Meu filho, coma mel, porque é bom. O mel dos favos é doce para o paladar. Do mesmo modo, saiba que a sabedoria é boa para você. Se achar, você terá um bom futuro. E sua esperança não lhe será tirada. Não fique de emboscada quando o homem perverso, perto da casa do justo, não destrua o seu lugar de descanso. Pois, mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo. Mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Senão Deus verá isso e não ficará satisfeito. Ele fará sua ira recuar dele. Não fique aborrecido por causa dos malfeitores. Não inveje os maus, pois não há futuro para malfeitores. A lâmpada dos maus será apagada. Mas o filho tema a Deus e ao rei. E não se envolva com dissidentes, pois o desastre deles ocorrerá repentinamente. Quem sabe que ruína os dois trarão sobre eles? Essas declarações também são dos sábios. Não é bom mostrar parcialidade no julgamento. Cara, isso aqui é interessante, porque o que acontece aqui? Eu vou ler aqui Levíticos 19:15. Não façam injustiça no julgamento. Não mostre parcialidade a favor do pobre, nem favoreça o rico. Você deve julgar o seu próximo com justiça. Depois você lê aqui, um pouco grande, Deuteronômio 1, do 16 ao 17, o 19 também, 2 Crônicas 19:7 e 1 Timóteo 5:21, vai falar sobre esse assunto, não mostrar parcialidade no julgamento. Às vezes a gente olha para algumas situações onde você, por exemplo, um rapaz esse dia foi falar mal de uma empresa e eu olhei aquilo e aí às vezes para só encerrar o assunto a gente fala, poxa, é difícil, né? Eu entendo, é assim mesmo e tal. No fundo eu gostaria de falar para ele outra coisa, que ele estava errado, não é assim que funciona, que ele tem que pensar como um empreendedor, o cara que paga todas as contas ali, e fala, pô, ele está te contratando para fazer esse trabalho, você não quer fazer esse trabalho, você quer fazer de acordo com a tua vontade, a tua vontade não é interessante para o teu patrão. O cara montou um negócio, ele montou uma empresa, e ele precisa de você para cumprir alguns requisitos, e você simplesmente não quer, você quer fazer o que lhe convém. E se eu pensei assim, poxa, se eu falar tudo isso, eu vou abrir a porta para um assunto que eu não quero falar agora, não quero discutir, não quero entrar em desavença com essa pessoa, porque, cara, ele não sabe conversar de uma maneira pacífica e vai dar problema. Então, eu resolvi deixar. E para deixar e encerrar o assunto, eu mostrei parcialidade nesse julgamento. Eu falei algo ali para concordar com o que ele estava falando. E Deus avalia o coração. Então, nesse momento aqui, eu deveria ter me colocado ali, né, colocar o meu ponto de vista para que ele entendesse o que eu quero dizer. Afinal, se ele falou sobre esse assunto comigo, ele quer saber a minha opinião, ou ele quer só desabafar, mas isso não é um problema meu. Se ele está numa conversa entre duas pessoas, eu posso e devo dar minha opinião, e eu não posso ser parcial.
Eu preciso entender o que é certo e o que é errado e defender isso como um princípio. 24. Quem disser aquele que é mau, você é justo. Aqui, ó. Tá falando aqui, né? Eu tenho que ser justo com aquilo que eu penso. Bom, será amaldiçoado pelos povos e condenado pelas nações, mas os que o repreendem se sairão bem. Olha aí, ó. E serão abençoados com coisas boas. As pessoas beijarão os lábios daquele que dá a resposta sincera. Prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo, pois depois construa sua casa. Isso daqui é algo, esse 27, é algo que eu conversei esses dias com uma pessoa. É uma pessoa que ela adora viajar, só que ela gosta tanto de viajar que ela não tem uma casa, não tem carro, não tem nada. Ele junta o dinheiro para viajar. E aí, olha só que legal aqui, ó, o que ele fala: prepare o seu trabalho e deixe pronto tudo no campo, depois construa sua casa. Se você ler Levíticos 19:15, Provérbios 20:22, Romanos 12:17 e 12:19, 1 Timóteo 5:15 vai falar sobre isso. Existem algumas coisas que a gente precisa entender, que são fases, a gente tem que passar por essas fases, entender essas fases. A gente não pode primeiro desfrutar. Tem gente que precisa primeiro do salário e depois fala: depois que eu receber o salário, eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar. E a gente primeiro tem que cuidar de algumas coisas que são primordiais, as primícias. E é interessante entender aqui que como que Deus te traz a sabedoria para que você não tenha dificuldades no futuro. Às vezes pode ser ruim no começo, porque você vai olhar e falar: poxa, mas eu estou cansado, eu quero desfrutar e tudo mais. Não é o momento de investir, o momento de comprar, ter posses, o momento de fazer cuidado para que teu futuro você não tenha escassez. 28. Não testemunhe contra o seu próximo se não tiver base. Não use os seus lábios para enganar os outros. Olha isso, gente. Quanta coisa a gente podia ter evitado na vida se a gente soubesse esses pequenos princípios. Não diga: farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagar na mesma moeda, dar o troco, revanche. Olha só. Eu lhe retribuirei o que ele fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo do homem que não tem bom senso. Vi que estava cheio de ervas daninhas, o solo estava coberto de urtigas, e seu muro de pedras estava em ruínas. Observei isso e fiquei pensando. Vi e aprendi a seguinte lição: um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e sua pobreza chegará como um ladrão, e sua carência como um homem armado. Teve um ano na minha vida, os últimos 3 anos, que eu fiquei empreendendo, eu fiquei estudando, eu fiquei produzindo tanta coisa, que eu deixei pequenas coisas na minha casa, por exemplo, a desejar. Teve uma lâmpada lá, eu tinha 3 lâmpadas no banheiro, um spot ficou queimado. Ficou uns 6 meses queimado. Aquilo começou a me incomodar, porque eu não gosto disso. Mas eu não tinha tempo de sair para comprar e voltar e tudo mais. Mas eram desculpas que eu poderia ter comprado na internet, e assim que eu estivesse lá em casa, as peças estariam ali, eu trocaria. Né? Mas eu fiquei, depois eu faço, depois eu vejo, a prioridade aqui não é isso, é outra coisa. E aquilo foi acumulando em um ponto que eu peguei umas férias, falei: vou resolver tudo que tem em casa. Eu fiquei 15 dias lixando parede, arrancando papel de parede e tudo mais. São coisas que já estavam estragadas que eu precisava trocar. Então, houve momentos que eu estava tão cansado que eu falei: cara, eu vou fazer nada nessa folga aqui, eu vou descansar, vou pegar minhas filhas, vou dar uma volta, minha esposa, e eu fui deixando. Então acumulou a um certo ponto de que eu não conseguia mais fazer como eu sempre fiz. Ou contrataria alguém, ou eu faria por conta de teria que dedicar tempo para isso. Fiz nas férias, mas chegou como um ladrão. Quando eu percebi, eu estava todo enrolado. Foi mais difícil. Se eu tivesse não perdido a disciplina, não perdido o foco, e sempre ter feito: queimou, vou lá e arrumo. Quebrou isso aqui, vou lá e arrumo. Sempre. Eu não teria acumulado tanta coisa ruim. E isso também trouxe uma instabilidade emocional, porque eu via tudo aquilo lá bagunçado, parecia que eu estava morando num chiqueiro. Isso aí não foi bom pra gente. Então, pequenas habilidades que a gente vai desenvolvendo com Provérbios, que vai mudar a tua vida. Amanhã a gente se vê de novo. Tchau.